Boa noite, irmãos, graça e paz. Vamos continuar adorando ao Senhor nesse dia. E agora o momento da pregação da palavra do Senhor. E eu convido você a abrir sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Hoje vamos dar uma pausa nas nossas exposições em 1 Pedro. Hoje seria o capítulo 5. Mas nós vamos hoje meditar em 1 Coríntios. Semana que vem, se assim Deus permitir, nós voltamos com 1 Pedro. Então, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 3. E você aí da sua casa, de onde você estiver, acompanhe sua leitura comigo. E a palavra do Senhor diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vamos curvar as nossas cabeças, vamos orar ao Senhor. Vamos pedir que Ele fale conosco nessa noite. Senhor, nós estamos aqui diante de Ti, diante da Tua Palavra, e pedimos que o Senhor, nessa noite, fale aos nossos corações, fale ao coração dos meus irmãos, ao meu coração, que realmente possamos aprender e buscarmos praticar os ensinamentos da Tua Palavra. Em nome de Jesus nós pedimos amém. O nosso país, irmãos, está vivendo um verdadeiro caos moral, espiritual, social, enfim, a gente tem visto tantas coisas erradas. Igrejas, quando você vai olhar para as igrejas, nós vamos ver igrejas corrompidas, pastores corrompidos. Vez ou outra nós vamos assistir na TV ou ver na internet relatos de líderes religiosos, cristãos, ditos cristãos, que praticam algo escandaloso, seja com questão financeira, seja com questão sexual, enfim, tantas coisas nós estamos vendo. No nosso país, vamos olhar aqui a prática homossexual, os relacionamentos abertos, o divórcio, isso tem sido uma coisa normal no nosso mundo. Nós vemos isso, e eu estou falando somente do nosso país. Se a gente for abrir para todo mundo, a gente vai ver coisas ainda piores. Pessoas lutando para que o aborto seja liberado, a legalização das drogas, da prostituição e tantas coisas nós temos visto. Às vezes as pessoas colocam um animal, um cachorro, um gato, como mais importante do que um ser humano. Várias famílias hoje preferem ter um cachorro do que um filho. Enfim, as pessoas estão trocando aí as coisas. E tudo isso acontece no momento de pandemia. Nós estamos passando por uma pandemia, mas todos esses pecados, todas essas práticas, eles ainda continuam. E olhando aqui para o texto que nós lemos, nós vamos olhando o contexto, nós vamos perceber, estudando, nós vamos perceber que a igreja, a cidade de Corinto, ela ficava numa situação geográfica bem privilegiada. Ela ficava entre dois grandes mares, o mar Egeu e o mar Jônico, e esses dois mares, isso, por ela estar nessa localização, isso fazia com que a cidade fosse uma cidade portuária, ou seja, por causa disso tinha um comércio muito forte. Todos os navios cargueiros, eles passavam por Corinto. Então Corinto ficou uma cidade comercialmente muito forte e uma cidade muito próspera financeiramente. Pelo menos 2 vezes, se você for ler a história de Corinto, a cidade foi destruída. Porém, por sua posição geográfica, mesmo assim ela conseguia se reerguer e se tornar novamente
uma cidade importante ali naquela região. Né? Além do comércio muito forte, a cidade na cidade existiam os famosos jogos istmicos, desculpa. Esses jogos, em relação à importância, só perdia para os Jogos Olímpicos de Atenas, que até hoje existe. Então a cidade era comercialmente muito forte, existia uma prática esportiva muito forte, e por conta disso atraía pessoas de várias culturas, regiões, países, tanto para visitar a cidade como também para morar. Né? Então isso trazia várias religiões, isso trouxe várias religiões para a cidade, várias cosmovisões ali dentro daquela cidade. O principal passatempo daquelas pessoas era ir, do cidadão corintiano, era ir às praças, ouvir os estudiosos, filósofos daquela época falar os seus pensamentos, lançar ali suas ideias. Então era uma cidade que super valorizava o conhecimento, eles valorizavam demais. Porém, apesar de ser uma cidade financeiramente muito próspera, né, ter jogos, atrações turísticas, ser uma cidade onde as pessoas gostavam de pensar, de estudar, apesar de tudo isso, era uma cidade totalmente corrompida, totalmente depravada, quando eu falo moralmente falando. Em vários momentos na carta, o apóstolo Paulo, ele vai exortar os crentes a fugirem da imoralidade, porque era uma prática constante naquela cidade. Existia muita prostituição, né? Existia o templo lá, vários templos, na verdade, dentro da cidade. Existiam vários templos dedicados à deusa Afrodite. E essa deusa era conhecida como deusa do amor. Então existiam muitas sacerdotisas, porque não eram sacerdotes, eram sacerdotisas, que eram chamadas de sacerdotisas cultuais. Afrodite, essa deusa que os coríntios adoravam, era uma deusa que era adorada através da prostituição. Então, essas sacerdotisas, elas praticavam sexo com vários homens ali dentro do templo. Então, veja, a prostituição era muito grande, e apesar além dessas mulheres praticarem, né, esses atos sexuais ali no templo durante o dia, durante a noite, elas iam pela cidade para praticar prostituição também com os viajantes, com os marinheiros que ficavam ali nos portos, que passavam a noite ali na cidade. Então era uma cidade com muita prostituição. O homossexualismo também era muito constante em Corinto. Existia um deus chamado Apolo, também, que era muito adorado ali naquela cidade. E esse deus, esse chamado deus Apolo, ele demonstrava o ideal de beleza masculina. Então, era um homem com corpo perfeito, masculino, um corpo de homem perfeito. Isso fazia com que também os homens, eles adorassem o seu próprio corpo. E quando o homem ele começa a adorar o seu próprio corpo, é onde surge o homossexualismo. Então, existia muita prática homossexual naquela cidade. E muitos crentes da igreja de Corinto, lá no capítulo 6, o apóstolo Paulo vai mostrar que muitos crentes que agora eram convertidos ao cristianismo, eles já foram homossexuais, eles já haviam praticado o homossexualismo. Então era normal você andar pela cidade de Corinto e você encontrar e você receber convites de mulheres, convites de homens para se relacionar sexualmente com eles. Então era uma coisa normal naquela cidade. A cidade era suja, moralmente falando. Irmãos, e hoje, infelizmente, assim como em Corinto era normal, as pessoas querem que nós achemos normal algumas práticas na nossa sociedade. Homem com homem, mulher com mulher, se beijando na rua, se acariciando na rua. As pessoas querem que nós achemos normal isso.
Mas não é normal, irmãos. O evangelho, a palavra de Deus vai mostrar que isso é pecado. Dentro daquela igreja existia muita carnalidade, os crentes eles brigavam entre si, os crentes eles, ao invés de resolverem as coisas com a palavra de Deus, eles buscavam tribunais humanos, eles iam nos tribunais para tentar resolver seus problemas. A Santa Ceia, o que era para ser chamado de Santa Ceia, na verdade, era algo totalmente corrompido, eles se embriagavam no momento da Santa Ceia. Os ricos, eles comiam demais enquanto os pobres ficavam com fome, porque não traziam nada, então eles se achavam no direito de quem trazia mais, podia comer mais. Então veja, tudo estava corrompido ali, a igreja havia se corrompido conforme a sociedade, havia prática de incesto dentro daquela igreja. O apóstolo Paulo trabalha sobre isso na carta. Era um povo cheio de vaidade, eram crentes cheios de vaidades que buscavam agradar a eles mesmos. Por isso que era tanta prostituição na cidade, por isso que eles valorizavam demais o conhecimento, porque um queria ser sempre melhor que o outro. Foi nesse contexto, irmãos, que o apóstolo Paulo escreve essa carta para essa igreja que estava sendo influenciada pelo mundo. Foi o apóstolo Paulo que plantou a igreja em Corinto na sua primeira viagem missionária. Ele passou ali por volta de 1 ano e 8 meses naquela cidade, pregando o evangelho, e plantou aquela igreja. E o apóstolo Paulo sabia que somente a pregação do evangelho era que poderia mudar alguma coisa naquela cidade. Somente a palavra de Deus, quando o Espírito Santo aplica no coração das pessoas. E aí, irmãos, depois que o apóstolo Paulo ele vai embora, depois de um tempo ele escuta relatos do que estava acontecendo com aquela igreja, com a igreja que ele havia plantado. Capítulo 1, versículo 11, nós vamos ver isso. Ele vai dizer: pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contendas entre vós. Então precisou que o apóstolo Paulo ouvisse de alguém: está acontecendo isso na igreja que você plantou, Paulo. Então, irmãos, o apóstolo Paulo ele resolve escrever essa carta para essa igreja. Ele que foi o autor, vai mostrar aqui no versículo 1. Irmãos, e baseado nisso que eu falei até agora, eu gostaria de convidar você a observar comigo, a ver comigo aqui, nesses 3 versículos, as características de uma verdadeira igreja. E a primeira característica, irmãos, de uma igreja verdadeira, de uma verdadeira igreja, é que ela é de Deus. A igreja, ela tem um dono. Nós não podemos nos comportar da forma que nós queremos, mas da forma que o dono da igreja quer. O cabeça é Cristo. Você lembra, como eu falei, como era a cidade de Corinto carregada de prostituição, fornicação, homossexualismo, vaidade, carnalidade, idolatria e tantos problemas naquela cidade existiam. E olha o que o apóstolo Paulo escreveu, ele vai dizer no versículo 2, a igreja de Deus que está em Corinto. A palavra igreja, ela vem do termo grego chamado eclesia, que naquela época era usado para falar de reuniões seculares, quando as pessoas se reuniam, né, para resolver alguma coisa, eram chamadas de igreja. O significado de igreja é chamar para fora. Ou seja, eram reuniões de pessoas que eram chamadas para fora dos seus lares para se reunir com um objetivo, para tratar sobre algum objetivo. Então os cristãos, eles usaram esse termo para tratar das suas reuniões como igreja, porque os cristãos eles queriam se mostrar diferentes dos judeus que, por exemplo, chamavam os seus locais de reunião de sinagogas. Então os cristãos passaram, ao invés de chamar de sinagoga, chamavam de igreja, reunião pública, reunião de pessoas que saem de suas casas, né, para se reunir para
conversar sobre determinado assunto. E aqui o apóstolo Paulo, ele vai tratar a igreja não como uma reunião de pessoas comum, uma reunião comum, mas ele vai dizer que é igreja de Deus. Ou seja, vocês são uma reunião do povo de Deus. Vocês são chamados para fora do mundo. Vocês foram separados por Deus. Vocês vivem para Deus. Vocês são igreja de Deus. Irmãos, nós somos um povo separado do mundo. As nossas atitudes devem demonstrar isso. Vivemos numa sociedade muito parecida com a cidade de Corinto. Corrompida. Que vive em busca dos seus próprios prazeres. Existe disputa para saber quem é melhor do que quem é mais rico, quem é mais bonito, quem tem o corpo perfeito, quem não tem. E por isso que as academias estão lotadas. Porque na maioria das vezes as pessoas elas não estão lá por conta de saúde, mas é porque elas querem ter um corpo perfeito para demonstrar para as pessoas, para tirar foto, postar nas redes sociais e todo mundo ver. E os coríntios eles gostavam disso. E olha que naquela época nem tinha Instagram, nem tinha Twitter, nem tinha as redes sociais, mas eles gostavam de fazer isso. É por isso que o deus Apolo era tão adorado, porque o deus Apolo demonstrava um corpo perfeito e as pessoas gostavam disso. E por isso eles eram seduzidos ao homossexualismo. Irmãos, hoje nas igrejas nós estamos vendo jovens, tanto meninas como meninos, disputando entre si para ver quem já ficou com mais meninas, para ver quem já ficou com mais meninos. Quem é mais bonito, quem é mais bonita, existe dentro da igreja. Parece que existe uma disputa para saber qual é a mulher que usa a roupa mais curta, que vai para a igreja com a roupa mais curta. Parece que existe essa briga. A mulher que vai mais chamando a atenção dos homens. Está acontecendo isso hoje. Irmãos, nós não somos do mundo. Nós somos a igreja de Deus. Devemos viver para Ele conforme os padrões que Ele estabeleceu. Hoje a ganância por dinheiro é tão grande que as pessoas maltratam as outras. E, irmãos, e quando eu falo isso, eu não estou falando para os de fora, eu estou falando também de cristãos que agem dessa forma. Que são maus patrões, que não pagam da forma correta os seus funcionários, porque por ganância, porque ele quer ganhar dinheiro e eles se aproveitam. Muitos políticos nesse momento de pandemia estão se aproveitando para desviar verbas da saúde, desviar dinheiro. E não estão preocupados com a vida das pessoas, até vão na TV, no jornal, na internet dizer que estão preocupados, mas não estão preocupados, eles estão querendo dinheiro. E usam a calamidade, usam o coronavírus, esse vírus desgraçado para isso. Muitas pessoas têm tratado o animal mais do que um ser humano. Eu morava lá em Recife, fiz o seminário lá e tinha uma avenida lá que a gente passa pequena, não era uma avenida grande, era uma avenida pequena que tinha lá perto do seminário e a gente andava e em cada quarteirão nessa avenida tinha uma clínica veterinária. Porque eu não estou dizendo que nós não temos que cuidar bem dos animais. Temos que cuidar, eles são criação de Deus também. Mas, irmãos, as pessoas estão dando mais importância a um animal do que ao ser humano. É essa sociedade que nós estamos vivendo, que nós estamos inseridos e nós temos que mostrar que nós somos diferentes porque nós somos a igreja de Deus. Devemos abandonar, irmãos, a idolatria. Isso é coisa de ímpio. Quantos de nós estamos idolatrando políticos, estamos idolatrando partidos políticos, ideologias políticas, ideologias filosóficas, enfim. Quantas pessoas estão idolatrando o conhecimento? Devemos ter cuidado. Infelizmente, irmãos, nós vivemos em um mundo onde as pessoas elas querem ser notadas. E às vezes elas querem ser notadas por aquilo que na verdade elas não são. Pessoas que
se apresentam nas redes sociais como uma pessoa que, na verdade, fora da rede social, elas são outra pessoa, ela é outra pessoa. Nós queremos ser notados, irmãos. E na igreja existem pessoas assim. Nós queremos às vezes ser notados. Mas, irmãos, nós devemos fazer as coisas para que o Senhor seja notado e não eu, não nós. Nós, ao invés, irmãos, na maioria das vezes nós cristãos, ao invés de influenciarmos o mundo, nós estamos sendo influenciados. É só você ver como as pessoas têm se vestido na igreja, é só ver como as pessoas têm, como as pessoas, os cristãos gastam tempo. Muitas vezes nós estamos imitando o mundo e não fazendo que o mundo nos imite. Nós somos a igreja de Deus, irmãos, devemos lembrar disso diariamente. E aí eu posso perguntar, peraí, como é que tanto problema naquela igreja e o apóstolo Paulo ainda chama de igreja de Deus? Irmãos, quando nós olhamos para a nossa igreja, a igreja atual, a igreja brasileira, como é que eu posso perguntar, como é que é chamada de igreja de Deus? Como é que eu posso chamar essa igreja de igreja de Deus? Pois é, irmãos, o apóstolo Paulo ele faz questão de mostrar que a igreja é de Deus, mas não é perfeita, porque nesse mundo, o pecado, ele ainda, muitas vezes, ele ainda nos influencia. E nós lutamos contra ele diariamente. Mas nós não devemos usar isso para justificar os nossos erros. E dizer, não, já que aqui nesse mundo eu não serei perfeito, então eu vou pecar e eu vou... Não devemos lutar contra o pecado. Devemos lutar contra tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Hoje, irmãos, existe igreja para públicos específicos. Eu tenho uma igreja lá em Recife, que as pessoas elas ficam bem à vontade. Né? A igreja é numa casa, então eles colocam rede, colchão no chão, então você fica bem à vontade. O que importa é você ouvir a palavra de Deus, e aí eu vou ficar deitado na rede. O culto ao Senhor é dessa forma. Porque as pessoas elas querem cultuar a Deus da forma que elas querem, que elas desejam, e não da forma que o Senhor quer ser adorado. E aí Deus não recebe esse culto. Muitos cristãos que mudam de igreja. Eu não estou gostando muito do pastor, do irmão, eu vou mudar de igreja. E aí nesse momento de pandemia, né, às vezes você vai ouvir o sermão da sua igreja, e aí você, não estou gostando muito do sermão do pastor, esse assunto é meio chato, então eu vou mudar. E eu mudo para ouvir outra igreja, outra pregação, ou então vai assistir qualquer outra coisa e as pessoas fazem isso. Porque, na verdade, elas não têm... esquecem muitas vezes que a igreja é de Deus, não é nossa. É Ele quem decide, não nós. Eu não gostei do culto, não foi bom. O culto é para Deus. É claro que nós vamos ali adorar. É claro que nós... as pessoas que estão ali cantando, pregando, enfim, tem que fazer o melhor para Deus. Mas eu não devo reclamar, porque o culto é para Ele. Irmãos, nós precisamos abandonar os pecados. Nós precisamos viver realmente como Deus quer. Nós devemos obedecer o cabeça da igreja, que é Jesus Cristo. Meus irmãos, nós somos a igreja de Deus, e essa igreja ela é governada por Cristo e a palavra dele. E é a Ele, é a sua palavra que nós devemos obedecer, não ao mundo, não são as coisas desse mundo. Mas vem a segunda característica de uma igreja verdadeira, que ela a segunda característica é, ela é santificada. Paulo mostrou que a igreja pertence a Deus, mas não só isso, ele mostra que é por meio de Jesus Cristo, que por meio de Jesus Cristo, essa igreja é santa. Ou seja, Deus chamou para fora do mundo, para uma vida de santidade, Ele nos chamou para isso. Nós estamos no mundo,
mas nós não somos desse mundo. Nós não podemos deixar, irmãos, o mundo nos influenciar. Nós estamos aqui para mostrar para esse mundo que nós somos santificados, que nós somos diferentes. Diante de uma situação tão depravada, a igreja deve mostrar que ela foi objeto da santificação de Deus. Toda pessoa que está em Cristo, ela é santa. A Igreja Católica vai mostrar que santo é aqueles que foram canonizados, que fizeram milagres, enfim. Mas a palavra de Deus vai dizer que todos nós somos santos. Sede santos porque eu sou santo. É isso que a palavra de Deus diz. E esse ato, irmãos, ele aconteceu e acontece somente na vida do cristão, daquele que tem o Senhor. E a teologia, ela vai dividir a santificação em 3 estágios. Eu acho que eu já falei sobre isso. O primeiro é o estágio inicial. Ou seja, tem um começo definido. Quando o Senhor gerou fé no meu coração, me converteu a Ele, eu comecei a ter uma mudança de atitude na minha vida. Eu comecei a me entristecer pelo pecado. Acontece isso conosco. E diante de uma cidade tão depravada, a igreja, ela deve mostrar isso, que ela é santificada. Porém, irmãos, a nossa santidade ela ainda não é perfeita. É por isso que o segundo estágio é a santificação progressiva. Ou seja, enquanto nós estivermos nesse mundo, nós iremos ser aperfeiçoados progressivamente. A cada dia eu vou lutando, eu vou conseguindo vencer um pecado, e é dessa forma. Ela é progressiva. Nós ainda não fomos, nós somos libertos da escravidão do pecado, porém ainda não fomos totalmente libertos dele. Enquanto estivermos nesse mundo, nós iremos lutar para ter uma vida santa. Mas isso não deve nos fazer se acomodar. Eu devo lutar contra o pecado. Eu devo ser moldado diariamente, mudar minhas atitudes, o meu caráter deve ser moldado diariamente, irmãos. O apóstolo Paulo mesmo, escrevendo lá aos Filipenses, ele vai dizer assim no capítulo 3, versículo 12, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Jesus, ele conquistou a nossa liberdade contra o pecado. Então eu devo lutar diariamente para ser liberto desse pecado miserável. Mas aí vem o terceiro estágio, que é a santificação definitiva ou final. Isso, irmãos, vai acontecer no dia que os nossos corpos eles forem glorificados, no dia da volta do Senhor, naquele dia glorioso, nós seremos santificados de forma definitiva e não mais pecaremos. É isso que vai acontecer conosco, irmãos. Dentro da igreja de Corinto estava acontecendo problemas sérios. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 5, versículo 1. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal que, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Irmãos, perceba, o problema estava tão sério naquela igreja, que tinha pecados que eram tão sérios, que o apóstolo Paulo vai dizer que nem os ímpios eles estão praticando esses pecados. E vocês, crentes, estão. Era que um jovem estava possuindo a esposa do seu pai. Então veja o que estava acontecendo, a imoralidade que havia entre os crentes. Irmãos, talvez nós não estamos presenciando isso na igreja hoje. Mas existem vários problemas, vários pecados que a igreja tem tratado de forma como se fosse normal. Jovens que namoram, casais namorados, crentes que
que o menino apalpa o corpo da sua namorada, a namorada da mesma forma. Jovens, adolescentes, crianças que consomem pornografia na internet, na televisão. E os pais muitas vezes não vigiam seus filhos, não olham o que seus filhos têm assistido. E a estatística de vício, viciado em pornografia entre os cristãos a cada dia ele tem aumentado. Então, irmãos, existem vários pecados na igreja que nós às vezes estamos acostumando. Aqueles irmãos, eles não estavam vigiando, olhando a palavra de Deus, e muitas vezes nós também não estamos fazendo isso. Meus irmãos, urgentemente precisamos ter uma vida santa, viver uma vida de santidade. Nós não podemos tratar o pecado como qualquer coisa, ele deve ser abandonado, cortado das nossas vidas. Ele deve ser cortado pela raiz. Nós somos santificados pelo Senhor e a nossa vida deve demonstrar isso. Nós não podemos deixar os padrões do mundo nos moldar. Nós temos que moldar, irmãos. Use o seu computador, o seu celular para a glória de Deus. Use o seu tempo para a glória de Deus. Use a sua boca para a glória de Deus. Os seus olhos, aquilo que você escuta, as suas amizades para a glória de Deus. Se tem amigos seus, amigas que te fazem pecar, que te afastam do Senhor, abandone. Ore por essas pessoas, mas se afaste. Mostre para o mundo que você é santo, que você é diferente. Mas aqui vem a terceira característica de uma verdadeira igreja. Ela é chamada para ser santa. Parece contraditório, né? Como é que nós somos santos, somos santificados e agora somos chamados à santificação? Irmãos, a vida de santidade demonstra que realmente nós somos chamados para isso. Primeiro, Deus age no seu povo, né? Nesse caso, Deus santificou o seu povo, mas depois ele chama esse povo, eu santifiquei vocês, então vocês sejam santos. Então vocês sejam santos. Ele fez isso, mas agora ele nos chama, lembrem, vocês são santos, então vivam em santidade. Nós vimos, né, um dos estágios da santificação, ela é progressiva. Ou seja, ela não é perfeita, a cada dia nós somos aperfeiçoados pelo Senhor até a volta do Senhor. Paulo primeiro mostrou que nós somos santos, agora ele mostra a nossa responsabilidade. Nós somos chamados para isso. Nós somos santificados e chamados para isso. A igreja estava sendo influenciada pelo mundo, mas Paulo diz, vocês devem influenciar. Irmãos, aqui o apóstolo Paulo está trazendo uma exortação. Ele primeiro consola os crentes dizendo vocês são santos, mas depois ele exorta, mas vocês devem lutar por isso, buscar isso diariamente na sua vida. Para sermos salvos nós não fazemos nada, mas para sermos santos nós temos que lutar por isso. Não é esperar que de uma forma sobrenatural o Senhor vai me fazer santo. Eu devo lutar por isso. Por isso que eu sou chamado para isso. A igreja precisa ser o modelo de santificação, de boas obras para o mundo. Irmãos, e somente quando nós vivemos o Evangelho e pregamos o Evangelho, e aí o poder de Deus, Deus age através do seu poder no coração das pessoas, é que o mundo que nós estamos inseridos vai ser transformado. É quando nós formos o exemplo e não que o mundo seja o nosso exemplo. Foi isso que aconteceu, por exemplo, com Genebra, João Calvino. João Calvino, ele pregava o Evangelho, ele incentivava as boas obras e aquilo fez com que aquela cidade mudasse, aquilo fez com que muitas pessoas observassem aquela cidade de outra forma. Irmãos,
nossa vida deve confirmar que realmente nós somos santos. Hoje tem pessoas que estão sendo influenciadas pelas redes sociais, pelos youtubers, os influenciadores digitais da nossa época. Às vezes, irmãos, hoje os padrões de boas obras, às vezes nós olhamos para políticos, pessoas que nós admiramos, e nós esquecemos da palavra de Deus, que ela é quem deve nos direcionar, e não o mundo, que às vezes faz as coisas por egoísmo, e a palavra de Deus não mostra que nós temos que fazer por amor. Nós somos chamados para sermos diferentes do mundo. E essa é uma característica muito forte da igreja, é que ela é diferente, ou pelo menos deve ser diferente do mundo. É dessa maneira que devemos viver, irmãos. E aí Paulo faz um alerta à igreja. Se você for olhar lá no capítulo 3, versículos 16 e 17, ele vai dizer assim: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Irmãos, o Espírito Santo, ele habita em nós. E é a ele que nós devemos buscar para ter essa vida santa. Hoje, o número de evangélicos tem aumentado a cada dia. Mas, infelizmente, a prostituição também está aumentando muito. O homossexualismo, a corrupção moral está aumentando muito. Por quê? Porque os crentes não estão influenciando. Eu sou crente, mas eu vivo como mundano. É isso que está acontecendo hoje. É isso que estava acontecendo com Corinto, e Paulo chama: vocês foram chamados para serem diferentes e não iguais. Estamos passando pelos mesmos problemas, os mesmos pecados. Irmãos, enquanto nós não entendemos que fomos chamados para sermos santos, diferentes, nós iremos imitar o mundo. Quando a Bíblia fala, quando a Bíblia diz, Deus chamou você para ser santo, ela não está falando somente nas questões sexuais. Ela está falando em todas as áreas da nossa vida. Fofoca, mentira, roubo, ódio, negligência pelo dia do Senhor, negligência dos cuidados com os filhos. Tem pais que os filhos, quem toma conta dos filhos são os vizinhos, outras pessoas é a escola, é o professor de banca, porque os pais não têm tempo para os filhos, eles estão focados tanto em ganhar dinheiro, em trabalho, que deixam os filhos para lá, e os filhos crescem, se afastam do Senhor. E aí a pergunta: o que foi que eu fiz? Devemos ser santos em todas as áreas. Irmãos, a salvação, ela foi um presente que o Senhor nos deu. Mas o Senhor nos salvou não para eu viver da forma que eu quero, mas é da forma que Ele quer. Ser santo, viver para Deus é nossa obrigação. Nós não vamos alcançar a perfeição nessa vida, mas devemos lutar diariamente como se fôssemos alcançar. Porque a palavra de Deus, ela mostra como é que nós devemos viver, como devem ser as nossas atitudes em relação a tudo. Casamento, trabalho, amigos. A palavra de Deus tem resposta para isso. Como é que nós devemos nos relacionar? Nós somos chamados para sermos santos, pregar o evangelho, ser exemplo para os outros. Irmãos, sejamos uma igreja santa, que busca, que luta diariamente para ser santa. Quando eu falo isso, eu falo individualmente, eu falo também coletivamente. Precisamos lutar por isso. E eu vou trazer aqui, irmãos, alguns desafios para nós. Por sermos igreja de Deus, por sermos um povo separado do mundo, nós não devemos imitar o mundo. Sabe aquele jeitinho brasileiro, né, que nós temos, que nós estamos acostumados? Devemos abandonar. Não é jeitinho brasileiro, vamos fazer desse jeito aqui e tal, vai dar certo. Não. Devemos imitar a palavra de Deus, mesmo que eu seja prejudicado por isso. Eu devo imitar a palavra de Deus.
cumprir os horários, respeitar as leis de trânsito, deixar de furar filas no banco e em qualquer lugar que eu vou, ser um bom pai, uma boa mãe, um bom marido, uma boa esposa, um filho ou filha exemplar, que respeita os pais, os mais velhos, deixar de ser ganancioso por dinheiro, porque por causa disso nós fazemos tantas coisas, negligenciamos o cuidado com os filhos, negligenciamos o cuidar, a vida devocional, negligenciamos o dia do Senhor por causa de dinheiro, por causa de ganância, sendo que eu vou morrer e não vou levar nada disso. Irmãos, não permita que a identidade de servo de Deus seja perdida pelas suas práticas. Você seja conhecido realmente por ser um servo de Deus, fiel a Ele. Esqueçam que os seus posicionamentos políticos, na sua comunhão com Deus, com os seus irmãos, muitos irmãos estão sem se falar direito, por conta de pensamentos contrários, políticos contrários, porque às vezes é o pensamento político que molda a vida dele e não a palavra de Deus. Chega disso, irmãos. Não seja conhecido como uma pessoa desonesta, uma pessoa que não cumpre aquilo que diz. Abandone a idolatria. Idolatria, irmãos, é tudo aquilo que lhe afasta de Deus, que você troca por Deus. Se você tem trocado internet, se você tem trocado trabalho, se você tem trocado os filhos pelo seu momento com Deus, você está transformando aquilo que teria que ser uma bênção na sua vida com maldição. Você está idolatrando as coisas, porque você troca por Deus, você abandona Deus por causa daquilo. Devemos amar a igreja, mesmo sabendo que ela não é perfeita nessa vida. Cristo amou tanto a igreja que morreu por ela, que se entregou por ela. Nós não temos direito de odiar quem o Senhor amou. Crianças, amem Jesus Cristo, amem seus pais, ame a palavra de Deus. Ame, comece a amar agora, porque se você não amar agora, quando você estiver mais velho, você não vai conseguir. Pais, ensine, ame a palavra de Deus, ame o Senhor, ensine seus filhos. Se você não ama, você não vai conseguir ensinar os seus filhos, você não vai conseguir mostrar aos seus filhos. Primeiro você tem que amar ao Senhor, a igreja, a palavra de Deus. Você que não é crente, ame o Senhor, ame a igreja, ame a palavra de Deus, busque Ele. Seja salvo por Ele. Cuidado com a sua vida santa, a sua vida de santidade. Lute por isso. Pais, converse com seus pais, com seus filhos sobre sexo, sobre homossexualismo, sobre namoro. Converse com seus filhos. Porque o mundo ele está aí tentando influenciar a todos os momentos. Na escola, na internet. E se ele escuta somente conselhos do mundo, porque às vezes os pais não dão, então eles vão aprender as coisas do mundo. Cuidado com o que você veste, com os locais que você frequenta, com os filmes que vocês assistem, que seus filhos assistem. Cuidado. Tem muitas crianças assistindo cenas imorais, filhos de crentes, porque às vezes eles estão assistindo e os pais não estão perto. E eles já estão acostumados a assistir, e os pais... E às vezes até os pais deixam. Tenha cuidado. Vamos viver uma vida que agrade ao Senhor. Vamos ser santos, assim como o Senhor nos chamou para sermos santos. Fuja, irmãos, de qualquer aparência do mal. Fuja daquilo que lhe afasta do Senhor. Sejamos imitadores do Senhor Jesus. Nós somos chamados para isso. E eu gostaria de falar uma coisa, terminar falando isso.
que um dia nós possamos, assim como o apóstolo Paulo, e dizer para as pessoas, ó, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Que um dia possamos ter esse privilégio. E nós só vamos ter isso, ter esse privilégio, essa autoridade de falar isso no dia que nós começarmos a lutar contra o pecado e viver para o Senhor. Que Ele nos abençoe. Vamos orar, vamos curvar as nossas cabeças. Senhor, nosso Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, pela salvação que o Senhor nos deu, e pedimos, Pai, que através dessa exortação, desse consolo também que o Senhor nos traz, nós realmente possamos lutar para ter uma vida que agrade ao Senhor, para ter uma vida que faça com que o Senhor esteja sempre em evidência e não nós. Nos ajuda, Senhor, porque muitas vezes nós colocamos as nossas vontades acima da vontade do Senhor. Os nossos desejos acima do que a Tua palavra diz. E nós nos arrependemos disso, Pai. Que os meus irmãos eles possam se arrepender disso. Se arrepender de seus pecados e lutar para não mais pecar, para viver para a glória do Senhor. Nos ajuda. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Só para encerrar aqui os avisos, né? Terça-feira, nossa reunião de oração. E aí, irmãos, eu também queria falar uma questão. Nós estávamos fazendo a reunião de oração pelo aplicativo Zoom, mas vamos mudar, vamos fazer pelo Google Meet. Eu vou botar no grupo da igreja lá o link, porque o Google Meet ele não tem limite de tempo. E às vezes nós, no momento que a gente está orando, conversando, o aplicativo ele cai, porque só é permitido 40 minutos pelo Zoom. E aí o aplicativo cai, a reunião, a gente tem que começar tudo de novo, e aquela burocracia, enfim, nós vamos mudar, vamos fazer pelo Google Meet. Né? Eu incentivo também os grupos, a SAF, a mocidade, fazer as suas reuniões que tem, também pelo Google Meet, justamente por isso, para que a gente vá acostumando mais com esse aplicativo, que inclusive é bem mais fácil, é bem melhor de mexer do que o Zoom. Inclusive, se você não tiver, no computador não tiver instalado o Meet, você pode acessar somente pela página de internet sem precisar instalar o aplicativo. Então, né, reunião de oração, terça-feira, 8 da noite, não perca, vamos orar juntos, vamos buscar o Senhor juntos. Na quinta-feira, nosso estudo bíblico, né, quem tiver perguntas, assista lá o vídeo da aula passada, quem não assistiu, e se você tiver alguma pergunta sobre o próximo estudo, manda para mim, que a gente vai tentar responder no estudo. Se ficou alguma dúvida do estudo anterior, manda para mim também, que a gente pode tentar tirar. Né? Enfim, estamos juntos aí. Então, a mocidade também, reuniões na sexta-feira e domingo nosso culto. Vamos esperar aí o que é que o decreto municipal vai sair segunda-feira. Dependendo do decreto o que sair, a gente vai falar durante a semana para os irmãos. Né? Boa noite, Deus abençoe. Lembrando também do culto de oração a SAF faz, né? Acho que na segunda e quarta-feira, se eu não me engano, tem um culto de oração. Participem, né? Orem juntos, vamos estar em oração, porque oração é algo que nós precisamos fazer constantemente. Faça também suas orações em casa, devocional. Vamos buscar o Senhor. Que Ele nos abençoe e nos dê uma noite e uma semana de paz. Deus abençoe.